Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez a fim de meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 3, de 7 a 12. Assim diz a Palavra do Senhor. Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar. E uma grande multidão, vinda da Galiléia, o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos seus discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem, pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Nós temos nesse trecho uma multidão seguindo Jesus. Isso é algo bom. Temos também as forças do mal se manifestando e confessando a verdade sobre Jesus. Tu és o Filho de Deus. E ainda se prostram diante dele. Atitudes boas. A multidão, porém, em sua maioria, está interessada somente na cura. O inimigo, embora tenha a atitude certa, não muda de conduta. Portanto, para os discípulos, é importante compreender que é necessário permanecer com Jesus até o final e aprender com o Mestre, obedecendo os seus ensinos, ouvindo a sua palavra e procurando colocar em prática, para que haja coerência com a sua fé. Muitas dessas pessoas da multidão, mais tarde, vão abandonar Jesus. O inimigo vai tentar destruir a sua obra. Há um hino que nos diz o seguinte: muitos que corriam bem, já não mais contigo vão. Outros seguem, mas porém, frios, sem amor estão. Para que isso não aconteça conosco, observe, ou devemos observar, que é necessário, como discípulo, ficar sempre ao lado de Jesus, aprendendo dele, olhando para o seu exemplo. Ser discípulo é ser aluno, aprendiz, é olhar para o Mestre e imitá-lo. Ele está deixando exemplo para seguirmos os seus passos. Exemplo de trabalho em favor dos outros, exemplo de amor aos outros. E assim nós, como discípulos de Jesus, devemos também viver. Acompanhar ou seguir Jesus é estar atento ao serviço que precisa ser feito. É estar atento às necessidades das pessoas, mas sem se afastar da presença de Jesus, para que não sejamos simplesmente pessoas religiosas que o buscam apenas por interesse. Seguir Jesus é estar atento às necessidades da multidão, sabendo que mais tarde essa multidão pode se voltar contra ele. Mas o que importa? Estamos seguindo a vontade de nosso Senhor. Então fique firme com Jesus. Se você é discípulo dele, fique firme ao lado dele, porque ao lado dele sempre encontraremos força e disposição para continuar servindo, honrando ao nosso Senhor.
Observe que a multidão também segue Jesus. Foram até ele porque ouviram a respeito das coisas que ele estava fazendo. Porém, a maioria não está vendo as necessidades dos outros, senão as suas próprias necessidades. Os discípulos estão para atender às necessidades dos outros, em primeiro lugar. Mas a multidão não observa isso. Observe que a multidão ela quer tocar em Jesus, empurrando uns aos outros, somente evidenciando a vitória do egoísmo sobre o amor uns aos outros. Mais tarde, uma mulher no meio de uma multidão vai tocar em Jesus, mas vai fazer de um modo diferente, não apenas comprimindo ele, mas de um modo diferente, que faz com que ele pare para saber quem fez isso. Porque o toque daquela mulher foi naquele momento um toque de fé que transformou a sua vida. O que se esperava de seres humanos nesse momento veio do inimigo da obra de Deus. Prostravam-se diante dele e confessavam quem ele era. É o que Deus espera de nós. Se somos discípulos dele, vamos nos prostrar diante dele, adorando-o, e vamos confessar a nossa fé nele. Mas Jesus repreende o inimigo, para que não dissessem quem ele era, porque até os demônios creem, mas não obedecem. Por isso, a confissão não é válida, não é aceita. E isso vale para seres humanos. Se queremos que nossa confissão seja válida, seja aceita, precisamos obedecer a Jesus, para que nossa fé não seja confundida com a crença do inimigo da obra de Deus. Fique firme com Jesus. Aprenda com o Mestre. Seja de fato um discípulo e não apenas um religioso, em busca de satisfazer apenas as suas necessidades. Obedeça a Jesus e caminhe junto com Ele para a eternidade. Eu não sei a condição que você está. Como discípulo de Jesus, atento às suas instruções ou no meio da multidão, interessado apenas no que Jesus pode fazer a seu favor. Se está como discípulo, fique firme e não abandone Jesus. Confesse sua fé nele, sabendo que confessar é viver de acordo com seus ensinos e sua palavra. Se está no meio da multidão, buscando Jesus para uma cura temporária, saia do meio da multidão e receba dele a cura para a eternidade. Confesse sua fé nele e viva de acordo com a sua palavra. Deste modo, como discípulo, aprendendo com o Mestre, caminharemos para a eternidade. Que Deus te abençoe. Que João viu de Deus a cidade santa, verás um lugar de esplendor, há um povo que preparando está e na graça vai caminhando. Eu vou para Nova Jerusalém. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Nossos olhos verão tudo belo que lá tem. Porém, melhor é com Cristo habitar. Eu sou